Glória a Deus. Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor ao nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus já esteja te abençoando com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, inundando a tua vida, inundando o teu ser, a tua alma e o teu conhecimento da graça, do amor e do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Mais um estudo abençoado, né? Para a gente agora refletir. Eu quero chamar você para podermos refletir neste tema que é após a morte. Quando o crente morre, o que vai acontecer com ele? Para onde vai a alma? O que vai acontecer com a alma do crente? Ok? Então, um assunto bom, né? Um assunto para a gente agora aqui prestar bastante atenção neste versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, é muito importante. E eu já li, reli muitas vezes 2 Coríntios capítulo 5 e não vinha, né, no meu entendimento, né, o conhecimento, né, não tinha luz, apenas era uma leitura superficial. Mas quando vem a graça de Cristo, você passa a entender, a compreender, né, o verdadeiro sentido das Escrituras. Amém? Então vamos ler, leia comigo, né? Acredito que está bem, as letras, está bacana para a gente ler, está visível, está bem transparente, ok? Dá para a gente ler no telão. Vamos ler comigo alguns versículos, vamos entender isto aqui. E a pergunta me fizeram uma pergunta e disseram, pastor, o que acontece quando o crente morre? Quando eu falo crente, a pessoa crente é aquele que crê em Cristo Jesus, que foi convertido por ele, convencido por ele, né? Aquele que foi lavado pelo seu sangue, aquele que foi remido, aquele que foi separado, aquele que é salvo, aquele que é aperfeiçoado, aquele que é santo, protegido, guardado por ele, que tem a mente convertida, né? Aquele que recebeu a metanoia, a mudança de pensamento, a verdadeira conversão, a metanoia, né? A mudança de pensamento. Aquele que pensa agora conforme as Escrituras. Aquele que vive para Cristo. Amém? Então, o que acontece com estes? O que após a morte? Eu quero que você entenda comigo isso aqui. Isso é de grande importância, né? 1 Coríntios capítulo 5, principalmente o versículo de número 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Vamos ler comigo? Vamos lá. Com a mente de Cristo, com os olhos do entendimento. Esqueça a religiosidade, esqueça as paixões de placas de igreja, não leva você a lugar nenhum, pelo contrário, né? Lhe atrapalha, lhe confunde, placa de igreja, eu sou da igreja A, sou da igreja B, eu sou da igreja... Esqueça isso, você é de Cristo. Você foi comprado, lavado, remido, separado, aceito por Cristo. Por Cristo. Quem mora em você não é a placa da igreja. Quem mora em você é o Espírito de Cristo. Então pense agora, como disse Paulo em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 18. Com a mente de Cristo, com o entendimento pela mente. Ok? Vamos lá. Vamos ler aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre, isso é muito importante, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício,
casa não feita por mãos eterna nos céus. Ok? Vamos para o versículo de número 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. 5. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausente do Senhor. 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ok? Amém? Leitura abençoada, né? Um alimento gostoso, sólido, mas que dá para entender. Ok? Então, voltei para o versículo 1 de 2 Coríntios capítulo 5, para a gente entender isto aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre, eu já vi crentes, né? Alguém na escolinha dominical, né, da religião evangélica, né, alguém até ensinar que se perdermos os bens aqui, vamos ter edifícios lá no céu. Né? Se perder a nossa casa terrestre aqui, né, falando de bens materiais, nós vamos ter, Deus vai nos dar uma mansão lá no céu, uma casa eterna para a gente morar. É isso, pastor? É esse entendimento? É não. É não. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ok? Então, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, de que Paulo está falando? Paulo está falando do corpo físico, o envoltório, né? Esta capa, este corpo físico, né? Este corpo visível, tocável, ok? Este corpo que anda, este corpo que sente, este corpo que você se movimenta, este corpo que cansa, que dói, que sofre, ok? Paulo está falando desta casa, deste corpo, deste tabernáculo. Agora é interessante. Veja comigo. Tabernáculo. Esta palavra que você está vendo aqui, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, esta palavrinha aqui, tabernáculo, no grego é eskenos. Eskenos. Pastor, e o que significa eskenos, tabernáculo? Eskenos, no grego, significa tenda. Paulo está chamando um corpo de tenda, de barraca, literalmente, se esta barraca, este corpo, né, humano, esta barraca, uma cabana, né, esta cabana, ok? Cabana porque você mora nela. O seu espírito, a sua alma mora nesta cabana. A sua alma tem um tabernáculo. A sua alma tem uma cabana. A sua alma mora numa barraca. A sua alma mora numa tenda. Eu acredito que você ainda não teve, né, esse estudo na escolinha dominical da sua religião evangélica. Né? Mas aqui, né, a gente vai aprender pela graça de Cristo, na sabedoria do Espírito. Sabemos que se a nossa cabana terrestre deste tabernáculo
certo? Se desfizer. Então, esquenos para tabernáculo, que é tenda, barraca, uma cabana, ela traz também um sentido figurado para, no Novo Testamento, para casa ou corpo, como a frágil e temporada morada da alma. É um tempo que você está passando neste tabernáculo, nesta barraca, neste barraco, nesta casa. Então você que é crente, se ligue aí nesse estudo. É muito importante. Isso lhe traz uma confiança, uma edificação, uma consolação para a tua alma. E um melhor entendimento, você vai passar a confiar mais no seu Deus e nas Escrituras. Então, no sentido figurado da palavra no Novo Testamento, né, para a palavra casa, casa terrestre, tabernáculo, né, vem para corpo, corpo físico, né, como a parte frágil e temporada da alma. Então, se a sua casa terrestre deste tabernáculo, se esta barraca que você está me vendo, esta barraca, né, esta cabana, esta tenda se desfizer, quando Paulo fala aqui, se desfizer, quando ele se apagar, quando esta casa for destruída, né, este alojamento, Paulo também chama de alojamento, Pedro chama este tabernáculo, né, esta casa de alojamento. Olha só, em 2 Pedro, né, capítulo de número 2, 2 Pedro, capítulo número 1, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. Olha a expressão de Pedro, que Pedro fala sobre o tabernáculo, sobre esta casa. O que é que ele diz? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, esta barraca, esta casa, né? Esta tenda. Eita, que maravilha! Certo de que estou, porque Jesus tinha revelado a Pedro a sua morte, que Pedro iria glorificar a Deus, né? De cabeça para baixo, no sentido de cruz. Pedro morreu, segundo a história, de cabeça para baixo, né? De cruz, mas de cabeça para baixo. Quando ele disse que ele não era digno, né, de morrer como morreu o seu Senhor. Mas olha só o que ele diz aqui. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, esta casa, esta barraca, eu vou deixar ela, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, de que Pedro iria morrer. Pedro está falando de sua morte, mas que ele iria deixar este tabernáculo, estava próximo à sua morte, né? Então, essa tenda, esta barraca, esta cabana, né? Este alojamento, onde você está agora, onde a sua alma está alojada, onde a sua alma mora, numa casa, numa tenda, num tabernáculo, numa barraca. Aí, Paulo, deixa eu voltar lá para Paulo, 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, né? E ele diz, olha só, sabemos que se a nossa casa, esta moradia que você está passando aí, esta temporada que é frágil, ela pode ser demolida a qualquer momento, mas sem problema, sem estresse, sem preocupação, né? Se sabemos, se a nossa casa terrestre, esta que foi feita para morar aqui, neste planeta chamado Terra, em cima desta Terra, andar, mover, se movimentar, né? Respirar, sofrer, ter um pouco de alegria. Sabemos que se esta casa, esta barraca, este tabernáculo, né, se desfizer, esta palavra aqui, ó, se desfizer, no grego, esta palavra se desfizer, ele quer dizer destruir, né? Catalio, desfizer, destruir, demolir,
né? Se este lar for demolido, for destruído, certo? Se ele se vier a dissolver, né? Quebrar, destruir, desunir as partes de alguma coisa, tombar, olha só, né? O que significa esta palavra no grego, katalio, né? Se esta casa, se esta barraca, este tabernáculo, né, terrestre, este corpo físico, né, que dentro tem, você mora dentro dele, se ele vier tombar, se ele for destruído completamente, certo? Esta palavra katalio, desfizer, destruir, derrubar, destruído, usado para edificações, quando edifica uma casa e ela tomba, né? Então, katalio, destruir, né? Tombar, ser destruída completamente. O que é que nós temos? Temos da parte de Deus. Glória a Jesus. Temos da parte de Deus o quê? Um edifício. Um edifício. Ou seja, o corpo, a casa tomba aqui. Mas Deus já nos preparou um edifício. Não é uma casa de tijolo e cimento, não. Não é uma casa material, não. Você não vai perder bens materiais aqui, não. O que Paulo está falando é a morte física. O tombamento físico. Quando tomba aqui, tombou aqui, você recebe imediatamente um edifício. Pastor, e o que é um edifício? Me ensinaram que era uma mansão que eu ia morar. Lá em João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, casa espiritual. Morada, mansão, edifício, casa espiritual. Eu entendia, me ensinaram que eu iria ter uma casa, né? Uma casa para me morar com a minha família. Não. Casa espiritual, um edifício. Pastor, e o que é edifício? Leia de novo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus, um edifício. A palavra, este termo para edifício, no grego é oikodomé. 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 E o que significa, pastor, esta palavra no grego? Figuradamente, edifício, você vai encontrar esta palavra de edifício em 1 Coríntios 3:9, em Efésios 2:21. Edifício, oikodomé, é o futuro corpo espiritual como habitação da alma. Futuro corpo, temos um edifício da parte de Deus. Um edifício da parte de edifício, oikodomé, é o futuro corpo que nós teremos após esse tombamento deste tabernáculo, deste barraco. Tombou aqui, nós não vamos receber um barraco. Nós não vamos receber um casebre. Nós não vamos receber uma casinha de tijolo. Não. Nós vamos receber uma mansão, um edifício, uma casa perfeita, que é a morada da nossa alma. Glória a Jesus. Oikodomé, um edifício, futuro corpo, um corpo espiritual como habitação da alma. Um corpo, edifício, vamos receber um edifício da parte de Deus, ou seja, um corpo espiritual para uma habitação da alma. Vamos ver em 2 Coríntios. Então, este corpo
Olha só o que, que diz 2 Coríntios 2, capítulo 5, versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando sermos revestidos da nossa habitação celestial. Habitação celestial. Você está entendendo? Essa barraca será destruída para recebermos um edifício, uma habitação celestial. Habitação da tua alma. A tua alma vai receber uma nova habitação. Ou seja, a ação de construir uma estrutura espiritual. Aqui, no versículo de número 1, olha só. Quando Paulo está falando aqui, vamos receber um edifício. Esse edifício, do versículo 1, Paulo fala da ação de construir uma estrutura espiritual. Ou seja, trata de uma referência ao corpo glorificado. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Agora, isso aqui entra em conflito com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Por quê? Porque se Paulo diz que nós vamos receber um corpo glorioso, imortal, incorruptível, e como é que nós vamos ressuscitar se nós vamos habitar para sempre com o Senhor? É isso que nós vamos ver. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ali foi para um período, para aquela era. Isso nós vamos ver lá. Calma. Vamos ficar aqui. Vamos ficar nisto aqui. Então, este corpo vai tombar e nós vamos receber um edifício, ok? Que é o quê? Um corpo glorificado, um corpo espiritual. Acaba por aqui? Não. E aonde será este corpo, pastor? Casa não feita por mãos de homens, mas eterna nos céus. Esta casa vai ser eterna. Aonde? Nos céus. Você tomba aqui o crente, o lavado, o remido, né? O chamado, o escolhido, o salvo em Cristo Jesus, o eleito, predestinado. Ele tomba aqui, esta casa é destruída aqui, você recebe um corpo glorioso, incorruptível, de imediato, é no abrir e fechar de olhos. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, ou seja, um corpo eterno, certo? Não feitas por mãos, eterna. Aonde? Nos céus. Você vai estar nos céus. Isto é glorioso. Olha só, um edifício, certo? Um corpo glorioso, eterno. Agora, o termo aqui para eterno, para esta palavrinha aqui que aparece, eterna, que você vai receber, no grego é aionios. Aionios. E o que significa aionios, pastor? Aionios significa eterno. Seu corpo será eterno. Seu corpo será perpétuo. Seu corpo será sem fim. Esse edifício que Deus preparou, este corpo glorioso, este corpo incorruptível, imortal, será sem fim. Você vai viver eternamente no céu após a sua morte. Quem diz isso é Paulo, que teve as revelações. É esta revelação que nos garante, que nos dá certeza, a convicção de que nós podemos crer, de que esta palavra é verdadeira. Ok? Então, eterna, aionios, eterno, perpétuo, sem fim. Aonde? Nos céus. Nos céus. E a palavra céus aqui é Uranos. Uranos. E Uranos é céu ou céus. Então, irmãos, isto é glorioso. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se este corpo tombar aqui, morrer, seja lá de que for, mas se ele tombar, se ele morrer aqui, você crente, você meu irmão e minha irmã, que não é agarrado à placa de igreja, mas que crê em Jesus, certo? Se você tombar aqui,
você vai receber este edifício aqui, um edifício. Que edifício é este? Um corpo glorioso, imortal, incorruptível. Você não vai esperar nada, você não vai ficar preso em lugar nenhum. A morte não vai conseguir lhe prender mais. Isso é outro assunto. A morte não vai lhe prender. O Hades, o mundo dos mortos, não vai fazer de você, um escravo na morte. Não. É diretamente a ressurreição de Cristo nos garantiu esta vitória sobre a morte. A morte não prende mais os eleitos de Deus. Este edifício, este corpo glorioso, esta casa gloriosa, não feita mais nesta terra, mas ela é eterna, ela é perpétua, ela é sem fim. Aonde, pastor, nós vamos morar? Nos céus. Nos céus, sem fim. Olha só, o versículo de número 2. O que é que diz o versículo 2? Ele diz: e por isso, neste tabernáculo, ainda neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celeste. Eita maravilha! Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celeste, do céu, de cima, de Deus, eterna, sem fim. Você, nós vamos herdar este corpo glorioso. Olha o que é que diz Judas. Olha para onde Paulo, ele transmite, ele nos leva até Judas, né? Judas, ele diz, olha o versículo de número 6, versículo 6. Olha o que é que Paulo fala sobre habitação celeste. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, a sua própria habitação. Né? A habitação dos anjos, a habitação gloriosa, de um corpo glorioso. Para nós, o que nós vamos receber, esta habitação, um corpo igual ao dos anjos, que não podem mais morrer, que não podem mais sentir neste corpo, né? Sentir a dor, sentir sofrimento, nem angústia, nem mais decepção, problema nenhum sobre este corpo nós vamos ter. Olha só, os anjos abandonaram este domicílio, este tabernáculo dele, né? Então, é isto que Paulo está revelando para a igreja. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 5, né? 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 2. Olha que maravilha de revelação. E por isso, neste tabernáculo, enquanto estamos aqui, neste corpo físico, nesta barraca velha, né, corruptível, mortal, que vai morrer, vai tombar, vai ser destruída, demolida, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Glória a Jesus pelo seu sacrifício. Amém? Então, essa será o quê? Esta habitação é uma residência espiritual da nossa alma. É o corpo, é o revestimento, né? Literalmente, esta palavra tabernáculo, né? Aqui, ó, é por isso, neste tabernáculo, a palavra é oiketerion. Oiketerion significa literalmente morada, habitação. Você está entendendo? Crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus. O que foi que você fez para receber isso aqui? É preciso você tomar banho no rio, no tanque batismal para receber este corpo? Foi preciso você dar todo o seu dízimo ao pastor para você receber este corpo? É preciso você tomar suco de uva, comer uns pãezinhos para receber este corpo? Não.
tudo foi preparado. Nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, aquele que era, que é, o que há, né? Aquele que há de nos receber, né? No seu reino eterno, né? Que já está pronto, está preparado, já está consumado. Quando ele diz tetelestai, ele disse está pronto, está consumado, está feito, tudo está feito. Não resta, você não pode fazer nada, nem eu nem você, é só crer. Creia nessa esperança, creia nesta promessa, creia que você vai receber isso aqui, ó, um corpo, né, celestial. Olha que maravilha. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um corpo glorioso, já pronto, já prontinho para você. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Então, eu vou parar por aqui para ficar com aquele gostinho. E se você gostou, dá um like aí, me ajuda aí nesse vídeo, compartilha, né? Se inscreva no canal para você poder compartilhar dessas bênçãos. Amém? E voltarei daqui em seguida para a gente poder trazer complemento sobre este corpo que nós vamos receber após a morte. Então, pastor, quando o crente morre, o que vai acontecer com ele? Recebe um corpo glorioso, imediato. Não vai esperar em lugar nenhum. Não fica em purgatório, não vai ficar preso no Hades, na morte, em lugar nenhum. É morrer, o crente, ele recebe um corpo glorioso. Então, eu vou fazer a segunda parte, amém? Para a gente poder desfrutar, se alimentar e mastigando, né, deste alimento da graça de Cristo Jesus. Que Deus esteja te abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém?